Agora que o nosso kit já está limpo, nós podemos iniciar a etapa de tom de pele. O que eu irei usar nessa aula? Eu irei usar essa tinta na cor Baby Skin, da Genesis. Eu irei usar uma esponja de maquiagem sem látex. Por que sem látex? Porque com látex ela vai inchar e não vai ser bom para aplicar a tinta no vinil. Então tem que ser essa aqui que ela permanece nesse formato. Ela não tem alteração, certo? Pincel, eu irei usar um pincel de cerdas macias. Você pode usar qualquer pincel, qualquer tamanho, contanto que pode ser um desses simples também. É basicamente para pegar a tinta do pote, misturar com solvente e aplicar na esponja. Então, qualquer pincel sendo macio serve. E eu gosto de usar também pincel de maquiagem para tirar o excesso nas dobras, nos vincos, porque não pode ter excesso. Tem que tirar todo o excesso antes de ir para o forno. E esse aqui eu uso para tirar poeira, que às vezes desce, pousa no kit. Aí você não pode aplicar a tinta se tiver alguma partícula de qualquer coisa, assim, poeira, alguma coisinha, você tem que tirar, porque isso gruda. Aí quando vai no forno, ele gruda, não sai, fica como se fosse sujeira. Então você tem que manter o kit bem limpo antes de aplicar a tinta. Eu iria usar também um solvente à base de óleo. Você pode usar o Ecosolve da Acrylex, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esponja e vou rasgar ela aqui para não ficar essa marca, esse quadrado aqui, não ficar aquela marca quadrada. Eu vou rasgar, você pega assim e rasga. Tá vendo? Aí ele fica com um pouco de textura aqui, ó. Agora aqui eu vou colocar o solvente. Coloca uma quantidade que dê para você usar logo no kit de uma vez, para não ficar faltando e ter que ficar botando mais. Você bota, mostrar a quantidade. Não tem quantidade exata. Que eu botei isso aqui, ó. Pegar aqui a tinta. Lembrando, gente, essa tinta é da marca Genesis, tá? Ela é importada. Mas você pode usar a marca nacional também, que tiver disponível, contanto que ela seja própria para arte reborn e que ela seja headset, ou seja, que vai ao forno. É bom usar, quando for para aplicar tinta, usa um pincel assim pequeno, com cerdas curtas, para não gastar tanta tinta, pegar e desperdiçar, né? Então eu vou aplicando aos poucos. Sempre tem que dissolver bem, para não ficar pedaços. Pronto, a tinta agora tá bem dissolvida. Eu vou pegar essa tinta
E vou aplicar aqui na esponja, dando batidinhas. Não é para deixar a esponja ensopada, encharcada, né? Nós bota um pouco. Se necessário, tiro o excesso aqui no papel toalha. Aí venho aqui e vou aplicar, começando aqui na parte de trás. Por quê? Como aqui vai cabelo depois, se vai cobrir, né? Se acaso a tinta tiver escura ou alguma coisa assim, é mais fácil esconder, porque vai ter cabelo depois. Então, eu vou aplicando com batidinhas. Vou aplicando em toda a peça. Tendo cuidado para não deixar parte sem a tinta. Então, tem que ser 100% em toda a superfície. Importante é, quando você aplicar sempre em batidinhas. Nunca faça esse movimento de arrastar. Nunca fazer assim, porque senão você vai remover. A tinta vai ficar uma marca aqui. Dependendo do... Se você já tiver feito várias camadas e você pegar assim, esfregar, aí vai ficar tipo, vai sair a tinta, vai ficar tipo uma mancha, faltando tinta, vai remover as partes de baixo, desse lado que você fez assim. Então, sempre batidinhas. Aí você vai... Cuidado para aplicar 100% aqui nessa parte também, nessa região aqui. Porque na hora que você montar, vai ficar a diferença que se você não aplicar aqui também. Pra não ficar, tipo, sem tinta aqui nessa parte. Aí eu vou pegar aqui, vou sempre misturar, quando for pegar a tinta, mexer aqui pra misturar a tinta. Porque a tinta acaba descendo, fica o solvente em cima e a tinta embaixo. Então, tem que sempre que misturar. Aí eu molhei o pincel, vou tirar o excesso aqui no papel toalha. E vou aqui onde eu não alcancei com a esponja. Dou batidinhas. Dando batidinhas. Aí eu venho com a esponja, pra tirar o excesso aqui. Tiro o excesso aqui se estiver muito molhado, aqui no papel toalha, assim. Aí eu venho com o pincel seco e venho aqui nessas partes difíceis de alcançar, para tirar excesso. Não pode ficar acúmulo de tinta aqui, porque depois que vai ao forno, se tiver acúmulo, aí fica uma parte branca, como se fosse um relevo branco aqui, fica a coisa mais feia. Então, não pode ter excesso de jeito nenhum. Aí eu venho e vai fazendo isso, vai misturando a tinta, aplica na esponja. Aqui eu vou colocar com a esponja mesmo. Aí vou aqui com o pincel, que ainda tem um pouco de tinta, e vou passar aqui, onde não alcancei com a esponja. Aí eu venho com o pincel seco e tiro qualquer excesso que tem aqui, que até assim, às vezes eu não consigo ver se tem excesso. É mais antes de colocar no forno, você vai checar se ficou algum acúmulo de tinta. Aí você percebeu que a esponja secou, aí você vai e pega mais tinta. Aqui ainda tem um pouco, faltou aqui uns pedaços aqui, deixa eu checar bem. Aí eu venho e pego mais, misturo.
Se você vê que aplicou que tá muito molhado aqui, muita tinta, você pode pegar aqui esse lado e tirar o excesso, assim, ó. No início, que quando você estiver pintando, você não vai ver muita diferença. Porque essa arte, você vai fazendo as camadas e o kit vai mudando aos poucos. Porque são camadas bem finas. Porque se você botar a tinta muito grosseira, botar muita assim, tinta muito escura, vai ficar um resultado assim grosseiro. Então tem que ficar uma coisa bem natural. Então a gente vai construindo aos poucos. Porque nessa arte o menos é mais, né? Porque se você aplicar, tipo, pouco, lá na frente, você pode repetir quantas vezes for necessário. Agora, se você colocar a tinta muito forte, depois que vai ao forno, para corrigir é muito difícil. Às vezes você tem que começar do zero, pegar um thinner e apagar tudo e começar do zero. Então é importante ter cuidado, aplicar aos poucos. Tá aqui que o pincel não alcançou aqui nessa parte. Sempre com batidinhas. Aí eu venho aqui com o pincel seco e... Até também para não ficar a marca de pincel, né? A gente tira aqui o excesso. Eu não vou aplicar aqui dentro da boca não, porque vai outra tonalidade aqui. Não precisa se preocupar com a parte interna não, caso seu bebê tenha essa abertura. Pronto, que eu já apliquei tudo. Agora eu vou fazer o mesmo nas pernas e nos braços. Agora aqui fazer o braço. Deixa eu tirar uma sujeirinha aqui. Aí eu começo aplicando aqui na mão, que fica mais fácil para eu segurar. Porque depois que você aplica a tinta, você não pode mais segurar, senão vai ficar a marca da sua digital aqui. Eu venho com o pincel, com um pouco de tinta, tem muito na verdade, tirar o excesso. Aí eu venho aqui onde eu não alcancei, com a esponja. Tirar o excesso aqui, com o pincel seco. Se você vê que a tinta tá secando aqui no godê, você pode aplicar umas gotinhas do solvente. No caso meu ainda tem ainda. Mas se você vive num clima que é muito quente, então vai evaporar mais rápido. Aí você vai aplicando as gotinhas de solvente e vai misturando. Pronto.
tirar se tem mais algum excesso aqui. Agora eu vou colocar aqui para secar. Colocar aqui nesse suporte. Tirar aqui a poeira. Outra coisa, sempre que você terminar, for guardar o kit, guarde num... Como é que se diz o nome? Guarde num recipiente com tampa, para evitar acúmulo de sujeira, tá? Mesma coisa com os pincéis. Bote alguma coisa por cima dos pincéis para não ter poeira, porque essa poeira ou sujeira que for nos pincéis vai acabar sujando a sua tinta quando você for usar o pincel. Então, sempre cobrir os pincéis, botar num recipiente com tampa os kits. Colocar aqui onde eu não alcancei também. Aqui uma sujeirinha, vou só... Aqui essas dobras eu tô conseguindo alcançar com a esponja, mas qualquer coisa você pega aqui, ó, o pincel com um pouco de tinta e aplica. E vem com o pincel seco e tira. Quando o espaço for muito difícil, você pode usar, difícil de alcançar com outro pincel, você pode usar esse menorzinho para tirar dos cantos o excesso de tinta. Vou colocar aqui para secar. Misturar a tinta e aplicar do mesmo jeito. Tira aqui o excesso no papel toalha. Aplicar mais um pouco. Agora eu vou aqui nessas áreas aqui difíceis de alcançar com o pincel com um pouco de tinta.
Pincel seco. Pode usar também essa parte aqui, ó, mais fina para tirar o excesso. Agora a outra perna. Pronto. Essa perna agora tá feita. Vou colocar aqui pra tinta secar. Aí você vai esperar, na verdade, esse solvente evaporar. Quando você vê que aqui, ó, da cabeça aqui já tá quase seco, ó. Você não vê brilho, não vê que tá molhado. Você tem que esperar evaporar totalmente, não tiver brilhando. Não tiver totalmente seco, aí você pode colocar no forno. Aí você coloca que nem o vídeo anterior, a outra aula. É colocar no forno, sem encostar um no outro as peças. E colocar na temperatura de 125 graus Celsius por 8 minutos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Obrigada!